Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar a nossa matéria de álgebra. Então, para a gente começar hoje, a gente vai falar um pouco sobre as inequações. Inequações tá explicadinho um pouco melhor no capítulo 4, eles falam algumas coisas sobre isso, mas como ela está presente em vários outros assuntos, então eu resolvi falar para vocês, mas de uma forma mais breve. E aí eu vou dividir isso em duas partes. Na primeira vai ser mais sobre as inequações de primeiro grau, e aí depois a gente fala sobre as inequações de segundo grau, etc. Então, primeira coisa, né? O que são as inequações? Então, a inequação é aquele tipo de equação onde a gente tem pelo menos uma incógnita. Então, incógnita é aquilo que a gente não sabe, ou seja, o x, e tem uma desigualdade. E aí a gente pergunta, como assim, né? Entendi mais ou menos, tem um x, mas e aí? Como é que vai funcionar isso? A desigualdade, ou melhor, né? A igualdade, a gente viu em todas as nossas aulas até agora, basicamente. É quando tem aquela equação, por exemplo, 2x mais 1 igual a zero. Então, essa é uma igualdade. E aí, a desigualdade vai ser aquela equação onde a gente não tem um valor exato. Então, a gente já sabe que nas inequações são utilizados os seguintes símbolos. Então, vocês vão ver esses símbolos aqui: maior que, menor que, e aí tem maior ou menor ou igual. Então, são esses os valores que vocês vão utilizar sempre que se falar de inequação. Essa é a base que vocês vão ter que olhar. E aí, uma dica que eu tenho para vocês na hora de usar as inequações ou utilizar esses tipos de sinal, você fala assim: ai, professora, eu sempre fico confuso ou confusa com relação a esses sinais. Na hora que não tem nada escrito, eu não sei como usar. E aí, uma dica que eu dou para vocês, que me ajudava bastante com isso, é: a gente tem maior que, se vocês colocam um risquinho aqui, vira um 7, perdão, tá um risco bem grande aqui, na verdade, mas ele vira um 7. E aí, se vocês colocarem um risquinho aqui pequenininho, vira um 4. Então, a gente sabe que o 7 é maior que 4, então 4 é menor que 7. Então, assim pode ajudar vocês na hora de fazer os exercícios para por Enem, essas coisas. Então, isso fica mais fácil. E aí temos o maior ou igual, menor ou igual, que seguem a mesma ideia. E aí agora, para a gente falar um pouco das inequações de segundo grau, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Então, a gente tem uma inequação onde 3x menos 5 vai ser maior que 4. Então, como é que a gente faz para resolver essa inequação? Então, uma coisa que vocês já podem saber é que as inequações, no geral, a gente vai resolvê-las do mesmo modo que a gente resolve as equações normais, nesse caso, de primeiro grau. Só que a diferença aqui vai ser quando tiver valores negativos e a gente tiver que fazer uma multiplicação. Mas isso daqui eu vou explicar para vocês num dos exemplos que eu tenho aqui, para ficar até um pouco mais claro. Então, tá. Aqui temos o nosso primeiro exemplo. Então, a gente tem 3x menos 5 maior que 4. E aí a gente faz o quê? Como já se resolve parecida com a equação de primeiro grau, a gente deixa o 3x desse lado, e aí o 5, menos 5, vai para o outro lado com o sinal positivo. Então, fica assim, e aí 4
mais 5. E aí, a gente tem que 3x maior que 9. E aí, depois, a gente fazendo isso, trocando para o outro lado, a gente tem que x maior que 9 sobre 3. Então, nessa inequação aqui, a gente sabe que o x vai ser sempre maior que 3. Então, se vocês forem resolver essa inequação, ela vai ter que ter necessariamente um x maior do que 3, para dar um número maior do que 4. E aí, a gente pode dizer que a solução, então, de forma vai ser igual ao conjunto, né? Onde x pertence aos números reais e x é maior do que 3. Então, na nossa inequação, a gente tem isso certo. E aí, vamos testar, né? Por exemplo, se eu colocar o valor de x igual a 4, como é que fica essa questão aqui? Então, ou seja, se eu tenho x igual a 4, todos os valores de x que eu tenho aqui, eu faço substituição. Então, fica 3 vezes 4 menos 5. E aí, isso tudo tem que dar maior do que 4. Então, como a gente tem algumas regras na hora de resolver, a gente resolve primeiro a multiplicação e depois faz a subtração. Então, 3 vezes 4, 12, menos 5. E aí, deixamos aqui o menor que 4. E aí, aqui eu tenho 12 menos 5, que dá 7, é maior que 4. É verdade? Sim, é verdade. Essa inequação se fez verdadeira, porque o x é maior que 3, então 4, e aí deu que 7 é maior que 4, então ok. É assim que funciona uma inequação de forma mais básica. E aí a gente tem também outro exemplo para vocês. E aí a gente viu, tá? 4. Agora vamos tentar fazer com o x igual a 2, por exemplo. Ou igual a 1. Vou fazer com x igual a 2. Então, eu tenho que 3 vezes 2 menos 5 maior que 4. Então, isso tem que dar maior que 4. E aí, ó, eu tenho que 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 5 tem que dar um valor maior que 4. 6 menos 5 dá 1. E aí, esse valor já não atende o nosso critério. Então, aqui já é não ok. E aí, vocês conseguiram até ver que a nossa solução aqui foi verdadeira. Porque se a gente tem um número maior que 3, como 4, é ok. E se for menor que 3, como 2, não ok. Então, beleza. E aí, agora eu tenho para vocês mais alguns exemplinhos, mais uns 2 exemplos. E aí, temos este exemplo aqui. Como é que a gente faria? Então, quando a gente tem valores, né, que a gente não sabe, incógnitas, nos dois lados, a gente pode fazer esta troca, basicamente. Então, é mais simples. E aí, a gente faz. Podemos deixar todos os números com uma incógnita
do lado esquerdo e o sem a incógnita do lado direito. Então, vamos deixar menos 2x, e aí esse x está positivo, vai para o outro lado negativo, menos x vai ser maior ou igual a menos 10. E aí esse 5 tá positivo, vai para o outro lado negativo, menos 5. Então, menos 2x menos x é igual a menos 3x. Aí, maior ou igual a menos 15. E aí, uma coisa que vocês devem prestar bastante atenção é que aqui a gente só tem números negativos. E aí, o que a gente faz? Essa é a grande diferença entre esses valores aqui que a gente coloca e os da equação de primeiro grau normal. Quando a gente vai fazer essa multiplicação por menos 1 para deixar todos os valores positivos, a gente tem que trocar o sinal da inequação. Então, se eu tenho tudo isso daqui e aí tá tudo negativo, fica 3x. E aí, ao invés de maior que, este valor aqui vira menor que. E aí a gente coloca o 15, porque houve essa troca de sinal, então troca o sinal ali também. E aí agora, terminando de resolver, eu tenho que x menor ou igual a 15 dividido por 3, então eu tenho que x vai ser, neste caso, menor ou igual a 5. Então, nisso vocês têm que prestar bastante atenção para não cometer nenhum erro, né, durante as provas. Então, se tem tudo negativo aqui, vocês vão multiplicar por menos 1, tem que fazer a substituição aqui também. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Mas nesse modo aqui. E aí, a gente tem a última inequação que eu separei para vocês hoje, que é essa daqui. Então, temos um sistema. Então, temos essas duas aqui. E aí, para resolver a inequação, a gente primeiro vai fazer as duas inequações. Então, separadamente. E aí, depois, a gente vai ter que encontrar um valor que vai atender as duas ao mesmo tempo. Então, a gente tem esta primeira aqui. Então, vamos fazer de preto. Então, temos a primeira, onde temos 3x menos 4 maior que 0. E aí, eu tenho que 3x maior que 4, passou para o outro lado positivo. E aí, eu tenho que x maior que 4 sobre 3. Então, aqui temos a primeira exigência aqui nessa questão. E aí, agora, vamos para a número 2. Então, a inequação número 2. Então, tem aqui. E aí, eu tenho que menos x mais 4 maior ou igual a 0. E aí, eu tenho que menos x, nesse caso, vai ser maior ou igual a menos 4, porque passou para o outro lado. E aí, igual aquilo que eu tinha falado para vocês, para prestar atenção, é que quando for fazer a multiplicação aqui por menos 1, este valor aqui, este símbolo que a gente vai estar utilizando, a gente vai trocá-lo também. Então, fica x menor ou igual a 4.
Então, aqui a gente tem essa situação, né? Como elas são inequações simultâneas, então as duas têm que acontecer ao mesmo tempo. E aí, uma coisa que pode facilitar para vocês na hora de encontrar as duas é o seguinte. Então, vocês pegam a primeira equação, pode ser isso, e aí fazem um desenho de como é que funciona a primeira equação, quais são as exigências dela. Então, por exemplo, a gente sabe que na primeira equação, o x vai ter que ser maior que 4 sobre 3. Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui nessa corzinha aqui, 4 sobre 3, e tudo depois desse valor, o x vai atender nessa primeira equação. Então, o x pode ser qualquer um desses valores, depois desse daqui, né? E aí, aproveitando e para vocês que quando a gente tem algum valor assim que ele atende todos os valores maiores do que algum valor, significa que o 4 sobre 3 não vai estar na função, então tem que ser maior. 4 sobre 3 não vai estar atendido, então tem que ser maior do que 4 sobre 3. Então, a gente coloca, na hora de colocar, a gente coloca essa bolinha aqui. E aí, se fosse a bolinha pintada, seria que incluiria o número que a gente tem aqui como base. E aí, a gente tem como na segunda equação o x menor do que 4. Então, aqui a gente tem, então, suponhamos aqui, e aí aqui eu tenho que o 4 vai ser um valor que fica aqui, mais ou menos. E aí, a gente tem que todos os valores. E aí, nesse caso aqui, como é menor ou igual, o 4 vai ser uma bolinha pintada. Então, o 4 tá aqui. E aí, menor ou igual a 4 inclui o 4. E aí, a gente faz assim. E aí, agora fazemos aqui. Então, são todos os valores antes do 4, até ele mesmo. E aí, agora, como elas são simultâneas, a gente junta as duas. Então, nesse caso aqui, na hora da gente analisar as duas inequações, a gente vai fazer o seguinte, né? Porque vai ser uma intersecção entre esses dois valores. Então, que seria aqueles valores em comum. E aí, a gente faz o seguinte. Então, aqui é a intersecção entre eles, né? Porque as inequações simultâneas vão ser isso. Então, eu sei que o x, ele pode ser até o 4. Então, ele pode ser menor ou igual a 4. E aí, eu sei que o x, ele obrigatoriamente vai ter que ser maior que o 4 sobre 3. Então, aqui o 4 sobre 3. Então, nesse momento, eu já consigo perceber que a inequação que eu tenho aqui, esta, para atender as duas inequações ao mesmo tempo, vai estar nesse intervalo. Então, eu posso dizer que essa solução aqui desse problema vai ser igual a conjunto onde x pertence aos números reais, e aí onde 4 sobre 3 vai ser menor que x, e
menor ou igual a 4. Então, essa é a resposta da nossa inequações simultâneas de primeiro grau. E aí, é isso que eu tinha para vocês hoje. Foi mais tranquilo. Então, fui fazendo mais um passo a passo para relembrar vocês algumas coisas. E aí, qualquer dúvida pode falar comigo no privado, pode falar nos grupos também, no comentário do YouTube. E aí, a gente conversa mais sobre isso. Então, muito obrigada, pessoal, pelo momento da nossa aula de hoje. E é isso. Até mais para todo mundo. Tchau!